Linguística textual, videoaula, discentes Fernando Leite e Karen Ribeiro. Apresentação do trabalho referente à nota do quarto bimestre de Linguística textual, lecionada pela professora Eliana Ruiz, do segundo ano de Letras Vernáculas da Universidade Estadual de Londrina. E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando. E eu sou a Karen e hoje a gente vai falar sobre a organização do tópico dentro da coerência conversacional. E antes da gente começar nossa aula, do nosso cronograminha aí de aulas de linguística textual, já dê um like aí no nosso canal e já compartilhe com todos os amigos. Demorou? Então vamos para nossa aula. Se inscreve no nosso canal. Organização tópica dentro da coerência conversacional. Tanto no texto escrito quanto no texto oral, ou seja, a conversação, nós temos um fator de textualidade muito conhecido, que é a coerência. Que é esse fator responsável por dar o sentido no texto, né? Esse fator que abarca o texto e que não necessariamente se prende aos elementos intrínsecos ao texto palpável, né? E hoje falaremos um pouquinho sobre essa contribuição do professor Marcuski a respeito da conversação. O texto oral, ou seja, a conversação, não é apenas um enfileiramento aleatório e sucessivo de palavras, frases ou turnos. Ela é organizada por várias estratégias, por coordenação, como o professor aborda no capítulo do seu livro. Bem, ela também prevê a conversação, esse dialogismo, ou seja, essa interação. Não é apenas uma pessoa que fala, nós dependemos aqui de dois indivíduos, ou seja, de um locutor e de seu interlocutor ou demais, né? Também é necessário essa cooperação, portanto ela é cooperativa, porque se só o locutor estiver falando, não há conversa, né? Há apenas uma fala. Ou seja, essa conversação necessita de dois indivíduos. E sendo assim também, como é uma conversação, precisa de um tema, ela é temática. E aí entra o principal assunto da nossa videoaula de hoje, que é a organização do tópico, ou seja, essas organizações temáticas que se refestelam dentro da conversação. Bem, dentro do conceito de tópico, ou seja, esses temas que abarcam, aliás, que são abarcados na conversação, nós temos, assim como no texto escrito, algumas características muito importantes e fundamentais, né? Aliás, fundamentais para a organização. Ou seja, a adequação, né? Saber o que falar, saber o contexto, pensar qual é o público, o que devo falar, o que não devo falar. Também devemos pensar na questão da fluidez, ou seja, essa fluidez, porque nós precisamos que um diálogo seja naturalmente sequenciado, né? E assim, nós temos alguns marcadores de introdução que trabalharemos logo logo. E por fim, como eu já disse, essa sequenciação que o diálogo necessita, né? Ou seja, o locutor fala, o interlocutor responde, o locutor novamente rebate a ideia que pode ter sido dita pelo interlocutor 2, e assim vamos dando assunto para que haja uma conversação, um diálogo produtivo e temático, repleto de tópicos e muito bem constituído. Dentro da conversação, nós temos esses marcadores de introdução do tópico. E o que seriam isso? Digamos que um locutor comece com o assunto A e, de repente, o interlocutor, a personagem B, deseja fazer uma digressão. E daí ele marca esse novo tópico, que nós poderíamos usar como aqui no exemplo, de digressão. Abre aspas. Aquilo me lembra aquela do e solta sua digressão. Ou podemos também ter uma quebra desse tópico dito pelo locutor, que seria
abre aspas, sim, mas mudando de assunto e daí fazendo algum paralelo, uma associação, ou puxando outro tópico, e também o aviso que poderia ser essa possibilidade de retornar ao assunto que o locutor, né, já havia dito no início da conversa. Uma regra básica para a organização tópica da conversação, ou seja, para que haja um diálogo, é a sequenciação, como eu já disse anteriormente. E dentro dessa sequenciação, nós podemos ter três divisões que permeiam esse diálogo. Ou seja, dentro dessa interação, nós podemos ter uma continuidade de tópico, como disse anteriormente na introdução dos tópicos, né? Essa continuidade do assunto, do tema. Nós podemos ter uma mudança desse tema, né? E nós podemos também ter essa quebra do tema, ou seja, essa interrupção, né? Uma característica que diferencia a mudança e a quebra, que é um problema trabalhado no texto, é que a mudança prediz que houve o término do tópico que tinha sido abordado durante o diálogo. Ou seja, o locutor começou o assunto e eles terminam e começam outro naturalmente. Agora, a quebra é quando há essa interrupção, ou seja, há essa quebra de expectativa, podendo haver um retorno futuramente ou não, né? O que gera aí uma nova característica da conversa. O diálogo, ou seja, a conversação, prediz que os seus interlocutores, ou seja, os falantes, se compreendam, né? Por isso que o diálogo necessita dessa compreensão. E não são apenas esses recursos verbais, como a fala propriamente dita, que orientam, que relutam certo tema, certo tópico, que debatem, que afirmam, né? Mas sim também algumas características como os gestos, olhares, caretas, como a entonação de voz, algum riso ou um silêncio demorado, né? Coisas que vão gerando esse completo dinamismo e essa possibilidade tão plástica que nós temos. Como exemplo desse dinamismo da língua, né, e dessa compreensão e esses demais recursos que não sejam verbais, nós temos e trouxemos esse textinho que o professor Marcuski trabalha em seu texto, em que uma personagem A e uma personagem E discutiam rapidamente com uma troca de palavras. E segue o diálogo. Já mandou as cartas? Que cartas? Que cartas? Ah, sim. E mandou? Não. Eu sabia que você era contra. E bem, nesse diálogo nós temos um exemplo muito claro de que as evidências percebidas pelos falantes, né, essa compreensão, também é gerada por essas demais características, né, como esses olhares, as caretas, o tom, principalmente mostrado nesse exemplo do professor Marcuski, como nós podemos ver na frente de cada linha, ou seja, um tom enérgico ou surpreso, a ironia. E agora, finalizando o vídeo, vamos para um exercício para que a gente possa recapitular alguma coisinha aí da nossa videoaula de hoje sobre conversação. A partir dos estudos apresentados, assinale a alternativa em que há, na conversação, um marcador tópico que aponta uma quebra, isto é, uma interrupção do tópico inicialmente apresentado. E segue o diálogo. A. Olá, tudo bem? B. Olá, tudo bem? E com você? C. Sim. É verdade que sua prima passou no vestibular? D. Passou. Mas você viu que passaremos por outra greve? Não me diga. A resposta do exercício é a alternativa D, em que nós conseguimos perceber claramente esse marcador tópico que aponta essa quebra, que é a conjunção mas, né? Ou seja, o interlocutor aqui responde a pergunta dada pelo locutor de que sua prima passou no vestibular, mas logo ele já introduz um novo tópico na conversação. E é isso aí, galera. Assim terminamos a nossa última aula sobre linguística textual. Hoje que nós falamos um pouquinho sobre conversação, baseado no texto do professor Marcuski. Qualquer dúvida, comente aqui embaixo, né?
no nosso vídeo, que nós entraremos em contato